Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em João, Evangelho, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Você está animado para receber a palavra? Senti não. Está animado para receber a palavra? Que a palavra seja de Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Tem outras versões que dizem assim: que tenho eu contigo, mulher? Minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pronto, está aí o texto que o cara mais antigo na igreja disse: o pastor não estudou. O pastor pegou lá na caixa de sermões. Você sabe que tem pastor, nós temos uma caixa de sermões, não é? Seja eletrônico, ou seja, em manuscrito. Então ele fica ali. E eu me lembro de um professor do seminário que dizia que o pastor, quando não estuda, ele abre aquela caixa, e os sermões ficam pulando assim: me prega, me prega, me prega, me prega. Então, quando eu leio um texto desse, aí o pastor não estudou. Eu já ouvi esse texto, eu nem sei quantas vezes você já ouviu esse texto, Silviano? Eu nem sei. Pessoas assim mais antigas na igreja já ouviram esse texto tantas vezes, mas eu tenho certeza que Deus tem vinho novo para nós. Primeira coisa, que eu não vou pregar sobre casamento, porque é um texto clássico que fala de um milagre, o primeiro milagre num casamento. Também não vou pregar sobre a relação de poder e autoridade entre Maria, a mãe de Jesus, e Jesus. Seria um outro sermão possível. Eu quero pregar com foco no vinho novo. Não sobre o casamento, não sobre essa relação entre Maria e Jesus, que sobressai no texto, mas sobre esse vinho novo de qualidade. É o primeiro milagre da vida de Jesus ao iniciar seu ministério aos 30 anos. Aconteceu numa aldeia pequena chamada Caná, da região pobre da Galileia, perto de Nazaré. E Jesus aceita ir nessa festa. Porque tem gente que pega o texto assim: está vendo, posso ir em qualquer festa. Jesus foi para o casamento, tal, tinha bebida, eu também vou. Ele aceitou ir nessa festa. Não significa que ele foi em todas. Preste atenção, cuidado com a sua vida, Deus tem misericórdia. Quando ele foi nessa festa, ele estava demonstrando sua inteira integração no contexto social. Mas muito mais do que integração no contexto social de família, porque ele foi a uma festa de casamento, ele está demonstrando que a vida cristã pode sim e deve ser uma vida de alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo,
uma vida prazerosa, uma vida abundante. Amém, gente? Não é pecado, meu irmão. Olha para mim, não é pecado ser feliz, não é pecado ser alegre, não é pecado ir numa festa de uma pessoa que nós consideramos. Ele então escolheu aquela festa de casamento, e lá na Palestina, a festa de um casamento era algo notável, e podia, anote isso aí que isso é pesado, durar uma semana. Vocês fazem festas hoje na casa de festa, marcando por hora, paga caro. Imagina uma festa, e sabe de quem era a responsabilidade financeira? Era do pai do noivo. Misericórdia. Festa de 7 dias. E os rabinos diziam assim: o vinho é essencial. Tinha um ditado que os rabinos diziam que sem vinho não tem alegria. Quem já tomou vinho sabe, né? Tem que ter muito cuidado. O problema não é o vinho, o problema é a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Quando faltava vinho numa festa de casamento, chegava a ser uma humilhação para as famílias. Os noivos que estavam casando passavam vergonha. E o pensamento era o mesmo de hoje: faltou dinheiro? Dá uma festa e não tem dinheiro para dar festa? Calculou, planejou a festa errado? Como é que planeja uma festa e acaba o vinho no meio? Será que a turma que estava no casamento bebeu demais? Extrapolaram e agora está faltando? O fato é o seguinte: pelo contexto do texto, não era o primeiro dia da festa. A festa estava rolando e acabou o vinho. Alguns comentaristas acreditam que Maria, mãe de Jesus, foi convidada para servir. Deve ter arrumado um trabalho para fazer renda, porque a ausência de José denota a possibilidade de José já ter morrido. Todos os comentaristas da Bíblia acreditam que José teve uma morte precoce, morreu cedo. E Jesus assume não só a carpintaria, como a liderança da família. Maria, sabendo do filho que tinha, Maria, lembrando da promessa, ela vai até ele. Se ela está contratada para trabalhar naquela festa, ela soube da informação e ela fala com ele. Acabou o vinho. Deixa eu fazer um parêntese, que o Espírito me entregou isso. Quando você tiver um problema na sua família, conta para a pessoa certa. Tem muita gente que às vezes tem problemas no casamento, em casa, seja onde for, e conta para a pessoa errada. Não faça isso. Fecha o parênteses. Quando ele escuta a sua mãe, ele dá uma resposta que aparentemente parece grosseira. Que tenho eu contigo, mulher? Aqui, irmãos, atenção, nós não podemos ler a Bíblia e tentar entender a Bíblia a ótica, ou a partir da ótica da nossa cultura e da nossa linguística. Uma das coisas mais importantes na Bíblia é a visão da linguística. O texto não foi escrito em português e nem em língua que pudesse fazer uma tradução simultânea. Tinha que haver primeiro uma transliteração do grego. Quando ele diz que tenho eu contigo, mulher, era um dito popular. A palavra ginai, mulher, no texto, pode ser senhora, madame.
O que Jesus está dizendo, a mãe, ele não lhe falta com respeito, é: senhora, deixa comigo. Olha como eu mudei, a partir da linguística e da visão de contexto, a sua ótica sobre o texto. Ele não está destratando a mãe. Senhora, eu vou cuidar, no tempo certo, ele diz isso, quando for chegada a minha hora de agir. Jesus então vai, e aqui está o primeiro ponto que eu quero que você lembre, faz um milagre. Ele pega água e transforma em vinho. E quando Jesus faz isso, ele não sabe fazer de outra forma, ele transforma no melhor vinho. Porque, irmãos, Jesus não sabe fazer de outra forma. Quando ele faz sempre o melhor. E ele fez o melhor, era vinho novo, disponível em Jesus. Saiba de uma coisa: se eu estou dizendo que há um vinho novo e melhor, eu só posso afirmar isso se eu tenho certeza que há um vinho pior. O que define, guarde essa frase, pastores, líderes, irmãos, você que está em casa, o que define a avaliação de qualidade de qualquer coisa é o poder da comparação. Eu só posso dizer que uma coisa é melhor se eu tenho uma coisa pior. Eu só posso dizer que isso aqui é melhor e mais excelente se eu tenho alguma coisa inferior. Agora Jesus está apresentando um vinho novo e eles sabiam porque eles tinham provado um vinho velho ou um vinho inferior. Jesus vai e faz o milagre, e é interessante que o milagre que ele faz é um milagre de excelência. Aqui está uma mensagem que ninguém vê quase nesse texto. Ele está pregando, ele está ensinando, ele está falando de qualidade. Quando Jesus está ensinando isso, na transformação da água no melhor vinho, ele está ensinando aos discípulos, ele está ensinando a nós. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é sempre o melhor, mais qualidade, mais excelência. O que você fizer em casa, no trabalho, na sua universidade, na sua escola, seja onde for, você que carrega o nome de Jesus, faça com qualidade. Ensinar a excelência, é por isso que a gente tanto insiste com você sobre o Summit uma vez ao ano, para a gente, não só nesse momento, mas nós temos tido muitas capacitações. Preste atenção que isso aqui agora, que eu vou dizer, doutrina. Quando você nasceu, você recebeu talentos. Talentos são habilidades naturais. Muitos estão aqui, trabalham numa área de acordo com os talentos que receberam. Há uns um talento maior na matemática, no raciocínio lógico. Há outros num raciocínio mais intuitivo, uma competência de leitura subjetiva. Há outro, uma competência com o próprio corpo humano. Não é todo mundo que consegue ver um corpo humano aberto. Quando Deus fez você nascer, porque a Bíblia diz que desde o ventre Ele sabe da nossa vida, Ele te deu talento, mas quando você nasceu de novo, Ele deu dons. Só tem dons espirituais quem nasceu do Espírito. Uma pessoa não convertida não tem dons, ela só tem talentos. Uma pessoa convertida, ela tem talentos e ela tem dons, dados pelo Espírito Santo de Deus, como Ele quer. Depois você estude isso, especialmente em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Não há uma lista só de dons no Novo Testamento, você tem que fazer uma coletânea de textos paulinos, textos de Pedro,
para que você veja, como diz o Dr. James Cranner, os 24 ou 26 dons espirituais da igreja, as classificações desses dons. O dom de cura, por exemplo, é o único dom que está no plural. Interessantíssimo isso. Quando você se converteu, Ele te deu dons. E o que você e eu fazemos com talentos e dons? Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, se o Senhor ainda não o chamou à presença dEle, é porque Ele tem propósito de serviço para a tua vida. Sirva o Senhor com alegria, apresente-se a Ele com cânticos. Uma pessoa que serve a Deus, ela é muito mais descentralizada de si mesma, o ego dela fica mais secundarizado e ela passa a se envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus, servindo a Deus. Quando a gente serve mais a Deus, nós não estamos no trono da vida e nem somos o centro de tudo. O Senhor é o centro e a gente quer servir ao outro. Sirvam a Deus. Amem servir a Deus com qualidade. Vinho novo, você tem que ser, eu tenho que ser vinho novo. E Deus tem nos capacitado com talentos e dons. Nossa igreja tem sido um celeiro de treinamento. Nós temos, graças a Deus, até, como a gente diz, exportado liderança. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Canadá, outros lugares. Tinha gente na França, no Senegal, que saíram das cadeiras desta igreja, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O milagre da transformação, e é interessante, né? Vejam o tamanho do milagre. Jesus pede uma coisa absurda. Jesus, ele é muito absurdo aos nossos olhos. Ele pede água, mas está faltando vinho. A notícia que a mãe deu é: filho, falta vinho. Os caras vão passar vergonha. Estou na cozinha, estou vendo. Eu estou trabalhando lá, servindo o quibe e tal, a coxinha de galinha. E eu estou vendo, está acabando vinho. E falta vinho, matou. Ele pede água. Ele pede água e diz o texto, a NVI faz uma conversão muito boa. Eu vou dizer aqui, no geral, ele fez um milagre transformando mais ou menos 600 litros de água em vinho. Um casamento que estava no meio, porque o casamento, se acabou o vinho, não estava no início. 600 litros de vinho num casamento é muito vinho. Naquele contexto, naquela pequena aldeia de Caná da Galileia. Mas o que Deus faz é sempre abundante e suficiente. Deus sempre faz mais. Cristo sempre faz mais. A graça de Deus sempre faz mais. A graça de Deus é superabundante. Pode dizer aleluia? Deus nunca dá a medida, Ele sempre dá sobre a medida. Tanto é que você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa ou aqui, você tem muito mais que precisa. Eu estou falando a verdade? Se eu estou falando a verdade na sua vida, você dá aí um glória a Deus bem alto. As meninas vieram para a igreja hoje e escolheram o sapato. Se escolheram o sapato que tinha mais de um. E tem gente que tem sapato, hein? Conta a lenda de uma irmã querida da igreja que confessou ter 300 pares de sapato. Eu perguntei para ela: quantos pés você tem, minha filha? Você, homem, escolheu uma camisa, é porque tem mais. Não é não? Quando Deus abençoa, a graça de Deus, Deus é abundante, não é só nas coisas materiais não, Deus tem muito para a sua vida. Deus quer fazer João 10, verso 10, se cumprir em você. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus não é mesquinho, a obra de Deus não é pequena. Deus, quando faz milagre, Ele faz para sobrar. Milagre de Deus é abundante.
e sempre com poder e qualidade. Poder e qualidade. Agora eu quero mostrar para vocês o que foi necessário para alcançar o vinho novo com qualidade. Eu vou mencionar 4 coisas, anote aí, vocês que estão anotando nas notas do telefone, do iPad, ou no caderno. Se não está anotando em lugar nenhum, anota na cabeça, e vê se não esquece. Como é que eu alcanço na minha vida um trabalho de qualidade? Como é que eu faço uma coisa na minha vida profissional, acadêmica, eclesiástica, em qualquer nível, na família, como que eu faço alguma coisa de qualidade? Primeiro, é necessário tempo. O tempo vai nos ensinando qualidade. E o exemplo do vinho é fantástico. Quanto mais você envelhece o vinho, na temperatura, luminosidade e umidade adequados, o vinho fica melhor. Quem já visitou as vinícolas da Califórnia ou na Europa, é impressionante. Aliás, é preciso muito dinheiro para se manter uma vinícola. Certamente é um dos produtos mais vendidos no mundo. O vinho é tão importante na história da humanidade que o próprio sangue de Cristo foi comparado ou exemplificado em relação e com relação ao vinho. O Senhor trabalhou no tempo para fazer aquele milagre novo. Tanto é, aquele vinho de qualidade, ele disse para a mãe: vai chegar a minha hora. Tudo na vida da gente, para ser bom e de qualidade, leva tempo. Um dia eu vi um pregador, um seminarista, perguntando a um grande professor de pregação: professor, quanto tempo para se preparar um sermão? Presta atenção, Guilherme. É porque ele é um dos nossos bebês ministeriais. Quanto tempo? O professor Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista Tacursá, doutor, um gênio, disse assim: no mínimo um pastor tem que gastar 8 horas para preparar um sermão. Esse professor disse outra coisa. Ele disse assim: um sermão se prepara durante a vida inteira. Uma coisa de qualidade, um serviço de qualidade, um trabalho de qualidade, um ensino, um aprendizado de qualidade, um movimento de qualidade precisa de tempo. Irmãos, na história da eclesiologia, quem estuda os movimentos da igreja, por exemplo, as igrejas mais estáveis no mundo foram pastoreadas por ministérios longos. Precisa de tempo. Às vezes 5 anos é que você começa a conhecer a pessoa. Então a primeira coisa que nós podemos captar e aprender, olha que texto rico, né? Você pensou que era só coisa de casamento? E que era só a relação de poder entre Jesus e Maria? Não. Primeira coisa que nós tiramos desse texto, para um vinho novo de qualidade, é que para isso acontecer na nossa vida, precisamos de tempo, investimento de tempo e recursos. Eu digo a você uma coisa: se você tem condições, vai trabalhar o seu tempo para que você faça as coisas melhores em nome de Jesus. Segundo, precisa de especialista. Está na Bíblia. Precisa do enólogo. Enólogo é um cientista do vinho.
A palavra é difícil, eu vou tentar falar grego aqui. Arquitrilinos, mestre-sala. Aliás, outro parênteses, parabéns aos professores pelo dia de ontem. A igreja pode dar uma salva de palmas aos professores. Esse mestre-sala aqui, ele estava ali para provar o vinho e liberar o vinho ou não. Por isso, Jesus era fantástico, respeitando a ordem das coisas, ele diz assim: o milagre está feito, vai mostrar para o mestre-sala, ver se ele aprova. Que autoridade, né? Eu não sei como é que os caras fazem, não sei como é que é o organismo desses caras, mas é um organismo diferente. Quando você vai, por exemplo, visitar uma vinícola, eu fui em Napa, na Califórnia, um tempo atrás, e você vai visitando aquelas vinícolas, os caras vão ensinando você, e eles vão provando. Eu falei, gente, esse aqui, eu falei, esse cara vai cair aqui, caía nada. É um tipo de competência. Havia um enólogo ali. Jesus diz assim: vai lá ver com ele que é capacitado, leva o encarregado, vê se ele aprova. A igreja precisa entender o seguinte: o que Jesus está ensinando aqui é que nós também precisamos de especialistas, de gente que entenda de cada área da igreja contemporânea, da igreja que eu vou ousar chamar da igreja da pós-modernidade. Não se faz mais igreja para antigamente. A igreja, como qualquer organização no mundo, ela se renova, ela se transforma. Uma vez alguém falou para um pastor, aquela turma saudosa, que vive amarrada com a corda no passado, não tem mais igreja como antigamente. Claro que não. E o pastor respondeu: minha filha, também não tem mais igreja para antigamente. A igreja tem que ser para hoje, para esse tempo, com essas perguntas. Não adianta a igreja querer dar respostas a perguntas que não são feitas a ela, do passado. Nós estamos no outro tempo, um tempo muito difícil, que requer da igreja competência bíblica, firmeza. O que nós temos que ter é firmeza na Bíblia, senão somos levados, como diz Paulo, pelos ventos de doutrina, pelas maluquices que são ensinadas. Num tempo onde tem gente recortando a Bíblia, adulterando a Bíblia, para moldar a Bíblia à sua cultura, aos seus entendimentos e prazeres. Não, a Bíblia, ela é que molda o nosso caráter, ela molda os nossos pensamentos, ela é a referência, ela é o paradigma. Não é você que é o paradigma, ou a sua cultura, ou a turminha que anda com você. O paradigma é o Senhor. Você quer um conselho? Busque no Senhor e na palavra do Senhor. E a igreja precisa capacitar, preparar, para que ela esteja no seu tempo. Os nossos jovens e adolescentes que estão aqui, que estiveram aqui ontem no culto deles, eles são um desafio porque eles têm perguntas que muitos de nós não sabem responder. Eles têm realidades que nós não vivenciamos, eles estão vivenciando. De crianças que chegam numa escola e a própria escola ensina errado, e a própria escola, para ganhar aluno e dinheiro, ela distorce princípios. E o seu filho, o meu filho, entra nessa escola e pergunta: pai, isso é certo? Quando pergunta, porque eles, como adolescentes e crianças, vão se moldando e vão achando que aquilo é normal. E aí o papai e a mamãe em casa, sem autoridade, vai dizer que aquilo é normal. Hoje em dia todo mundo faz.
Que frase velha e nojenta. Não é porque todo mundo faz, mas é saber o que ele faz e como ele quer. Tem que haver especialista. Um dia eu estava lá nos Estados Unidos e tive um problema numa unha do pé. Não sei se você já teve problema na unha do pé. E aí eu fui lá buscar no livro um dermatologista. E lá tudo é com apontamento. Você faz apontamento, demora tal, e vem um assistente. Cada cultura tem seu método. Chego lá na frente do médico e diz: você está no lugar errado. Eu falei: o senhor não é dermatologista? Sim, mas eu não cuido de unha. Aqui nos Estados Unidos é uma especialidade da dermatologia. O senhor tem que procurar uma pessoa que cuida de unha. Eu falei: o quê? Unhólogo? Eu não... E foi. Eu tive que ir para um cara especializado em unha. A medicina fragmentada dos dias de hoje, principalmente na América do Norte, ela tem coisas estranhas, mas ela tem benefícios, porque nunca ninguém, ou a ciência conheceu tanto de uma coisa por causa do investimento naquela coisa. Estudos ali. Olha, o cara tratava da minha unha, mas ele me deu uma aula sobre unha. Que eu falei: que riqueza, eu não sabia que a unha era isso tudo. Eu até louvei a Deus pela primeira vez pelas unhas. Não sei quantas você tem. Nunca, eu fiquei tão abismado com a unha. E realmente, gente, aquele ditado da vovó: quando tem uma unhazinha encravada no dedo mindinho, aquilo incomoda o corpo todo, não é verdade? Então valorize a sua unha. Eu não sei se você um dia ouviu na sua vida uma pregação que valoriza a unha, mas a gente está valorizando hoje. Especialistas em comunicação, em juventude, em mídias sociais, no mundo contemporâneo, precisamos de especialistas, como em todas as áreas. Havia um especialista na festa. É Bíblia, eu não estou inventando. Eu fiz o milagre, disse Jesus. Agora vai ao homem que é o mestre-sala e pergunta a ele se pode dar o vinho para a festa inteira. Eu disse duas coisas, quem anotou? Qual foi a primeira? O tempo. E a segunda? Mas tem o terceiro. Vinho de qualidade depende de romper paradigma. Está tudo na Bíblia, no texto. Jesus mandou pegar as bacias da purificação. Aí, eu imagino os tradicionais, os legalistas: não, essa bacia ele não podia pegar, essa bacia é da purificação. Falam com voz grossa, baixinho, a maioria são homens, donos da igreja. Porque a gente confunde o que é santo. Santos são pessoas e não coisas. É o que a gente aprende no Novo Testamento. Jesus manda ele pegar a bacia, as metretas da purificação. O que eles faziam? Porque tinha metretas de purificação nas festas, porque o judeu tinha que fazer duas coisas: uma era lavar os pés empoeirados, e a outra era lavar as mãos antes de comer. Se ele não fizesse essas coisas, ele era impuro. Jesus acaba com a água da purificação. Ele está ensinando alguma coisa que é mais importante. E vocês sabem por que muita gente não consegue desenvolver suas igrejas? Porque ficam arcaicamente no tradicionalismo, na religiosidade, olhando para trás. Não entendem um outro tempo e não dão liberdade ao Espírito Santo. Gente, a igreja tem dono, e o dono não é o pastor, o dono é Jesus de Nazaré. E o seu Espírito trabalha e faz o que Ele quer. Nós temos só que estar conectados a Ele, no meio dessa modernização,
e pedir ao Senhor que nos ensine na nossa vida a como termos uma mente como pais, como professores, como profissionais, como crentes, uma mente renovada no Espírito. Mas se você ficar ligado e agarrado nas metretas, agarrado na tradição da bacia, que só serve para purificar as mãos e os pés, você não se desenvolve. Lugares que não se desenvolveram, empresas que não se desenvolveram, igrejas que não se desenvolveram, foi porque não olharam o contexto da contemporaneidade. Agarraram-se na tradição, até para criar seus filhos. Você tem que estar antenado, senão vai chegar um dia que você não fala a língua deles. E essa língua hoje é diferente, ela é curtinha, e se tu não entende, eu brincava com meu filho, e é uma particularidade da dupla, mas vou contar. Aí eu chamava assim, ô moleque, você chama seus filhos de muitas coisas, né? E ele até hoje só me chama de leque. Esquisito, meu nome é Vander, eu sou pai. Lá nos primórdios eu perguntei, o que é isso? Ele falou, abreviação de moleque, e é leque com K. Se eu não entendo o que ele está dizendo, eu não me comunico com ele. E não se ofenda, foi quando Jesus no contexto disse para a mãe dele, mulher, o que tenho contigo? Isso não é ofensa, isso é relacionamento íntimo. Falar a linguagem do contexto, dar o tempo para um vinho de qualidade, ter o especialista, saber, meus irmãos, romper as barreiras da tradição, dos paradigmas. Eu tenho dito aqui para a nossa turma, nós estamos com essa obra, vocês não têm ideia como é que fica aqui durante a semana, dá um pulinho aqui para dar uma olhada nesse lugar, é impressionante, parece outro, está tudo em obra, a tenda, aqui, o prédio, aquele outro prédio atrás do campo, não sei se era, tudo em obra. E eu tenho falado para todos os da administração, para o nosso colegiado o seguinte, olha só, qualidade, como você faz na sua casa ou melhor. E tem um texto que norteia tudo isso, quando a Bíblia diz assim, não adianta botar pano novo em odre velho, vai rasgar. Pano novo em odre novo. A ideia de qualidade, aquele texto que diz assim, o que é barato sai caro, lembra? Mas não está na Bíblia não, é um texto, mas não está na Bíblia. Fazer as coisas com qualidade. Às vezes é melhor construir o barril novo, com madeira nova e pano novo. Fazer as coisas para Deus, viver para Deus, servir a Deus na igreja, servir a Deus no trabalho, que você está servindo a Deus, servir a Deus na escola, servir a Deus na universidade, com qualidade. E a quarta e última coisa que eu quero mencionar, para que saia vinho novo, coisa boa, eu mencionei 3, mas eu estou com a memória ruim, qual foram as 3? O tempo, o especialista, que... E o quê? O quarto é o controle de qualidade. Observe que o enólogo da festa do casamento não foi embora, porque ele podia ter feito o seguinte, chegou o vinho, o casamento vai começar, vou fazer a revisão, vou provar e vou liberar e vou embora. Não, ele ficou na festa. Tanto ficou na festa, que quando o vinho acabou e Jesus transforma os 600 litros de água em vinho, o enólogo está lá,
o homem, o mestre-sala da festa está lá, o especialista em vinho está lá. Sabe como é que é o nome disso? Controle de qualidade. Se você quer ter uma coisa boa na sua vida, na sua empresa, na sua organização, na igreja, com tudo que você faz, até no relacionamento, tem que ter controle de qualidade. Eu tenho que verificar durante o tempo se a minha qualidade permanece, porque a nossa tendência é o relaxamento. O tempo vai fazendo a gente descer com a qualidade das coisas. Quando entra no automático, você passa a fazer sem qualidade. E aquele homem é responsável em manter a qualidade, tanto é que no meio da festa, quando os 600 litros de água são transformados, ele diz assim: eu estou aqui, e o vinho, só não entendi uma coisa. Falou para a família do noivo: olha, a tradição é colocar o vinho melhor, todo mundo já bebeu mais de um copo, aí você coloca o vinho pior, mais barato. Vocês fizeram o contrário, o cara não sabia, coitado. Ele não sabia. Só quem tinha levado para ele as talhas sabiam porque viram, mas ele não sabia do milagre. O que ele está testando? Ele está testando: esse vinho é bom, é o melhor do que o que estava sendo servido, porque o que Jesus faz é bom. Jesus sempre tem o melhor, a qualidade. E a gente precisa manter o controle de qualidade na vida. Não pense que eu estou falando isso apenas para você que lidera uma organização. Não, é na vida. Manter qualidade em tudo, até nos teus relacionamentos com os amigos. A manutenção da qualidade. E eu termino dizendo o seguinte: nesse casamento, nessa boda, o vinho novo de qualidade manifestou a glória de Deus. Quando na sua vida você faz alguma coisa bem feita para Deus, porque Paulo diz inclusive aos escravos: sejam escravos como se estivessem servindo a Deus e não ao Senhor, que é proprietário seu. Tudo que você faz na vida é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Eles fizeram e viram como Jesus fez. Tinha tanta qualidade que o texto diz, aí no final, que a glória de Deus foi manifestada. Aleluia! Que nós aprendamos a fazer as coisas com qualidade. Está dirigindo, faz com qualidade. Está trabalhando, faz com qualidade. Está servindo a Deus, faz com qualidade. Está estudando, faz com qualidade. Faz com qualidade, porque a qualidade, a excelência manifesta a glória de Deus. Quando você vê aquelas paisagens lindíssimas que aparecem em vários canais de televisão, canais fechados de televisão, aquelas coisas lindíssimas na Ásia, no norte da Europa, na Escócia, ou lá na região da América do Norte, ou aqui na América do Sul, você olha para aquilo ali e diz assim: caramba, tem qualidade, glória a Deus. Por isso que Paulo diz assim: a natureza proclama a glória de Deus. Eu não tenho como olhar para isso e não glorificar a Deus. Não faça porque estão te olhando, não faça porque tem chefe, não faça porque tem pastor, não, faça para Ele, para honrar o nome dEle, para glorificar a Ele. Que tudo que você faça na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está na internet ou aqui, faça para a glória de Deus. E ainda digo que o milagre foi feito numa pobre e pequena vila da Galileia, chamada Caná. Tem gente que acha que só, pode ser que tenha passado na sua cabeça: só posso fazer coisas de qualidade quem tem dinheiro. Não, que dinheiro tem aqui? É uma vila pobre da Galileia. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não faz nada com qualidade. E às vezes você encontra uma pessoa muito simples, que
que faz tudo com excelência. Isso não é uma questão de dinheiro, isso é uma questão de essência. Deus espera, Ele que te deu talentos, dons, competências, que você faça isso com qualidade, viva a tua vida com qualidade. E ó, depois dessa intimação do início do culto, vai todo mundo, antes de ir para casa, passar ali, fazer sua inscrição para o Summit. A gente precisa de uma vida de qualidade, em tudo. E quando nós aprendermos a fazer com qualidade, todas as coisas para Deus, todas, a glória dele será vista pelos homens. Todo mundo se atrai pelo que é belo. Nossa igreja era muito pequena, tinha só aquela capelinha que cabia no máximo 140 pessoas. E naquela época nós tínhamos o famoso zelador de igreja, uma irmã que me acompanhou com o marido, uma senhora, seu marido já veio bastante idoso, perto dos 80 anos, eles vieram me acompanhando da igreja onde eu estava, para serem os zeladores daquela capelinha, daquele lugar. E ela tinha uma competência, ela gostava muito de jardinagem, não era jardineira, mas gostava. Então ela chamava as pessoas que sabiam tal, e faziam, e ela fazia, e essas pessoas faziam ali, do lado da capelinha, um jardim, e na frente, lindo, tinha vários tipos de flores, tinha rosas, e aquele negócio era lindo. Eu me lembro, pelo menos 2 noivas, que não eram da igreja, gente que não era da igreja, que pediram se podiam tirar foto no jardim. E quando essas pessoas chegaram, porque naquela época eu era faz tudo, né? Era da recepção, pastor, a gente pode tirar foto aqui? Claro que pode. E eu vi como aquela beleza, a beleza de uma mulher simples, zeladora da igreja, que fez com o bom gosto que Deus lhe deu, um jardim, na frente e do lado. A gente não aumentava o estacionamento para preservar o jardim. Noivas do bairro pediram para fotografar-se, de vestido de noiva, no jardim da igreja. O belo atrai. O que é bem cuidado chama atenção. Deus é glorificado. Quem foi que disse a você, se é que disseram, que nesse texto tinha isso tudo? Não tem só casamento, não tem só relação de poder, Jesus e Maria, tem uma mensagem de excelência, porque Jesus faz o vinho novo e o melhor da festa da vida da gente. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos glorificar o nosso Deus. Não deixa de vir hoje à noite, quando a gente vai continuar a série dos pensamentos. E não esqueça que domingo que vem só tem um culto, 10h15, um só. São 3 experiências até o final do ano. Domingo que vem é a primeira. Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor e vamos orar depois, entregando a nossa vida para que tudo que façamos seja excelente para Ele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga: usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, usa a nossa vida, meu Pai. Nós queremos, com base na Tua palavra, fazer o melhor, como crentes, como aqueles que têm consciência da excelência da vida cristã, da qualidade. Ajuda-nos a que possamos fazer o melhor em tudo na nossa vida. Que tudo que fizermos, estudar, trabalhar, reflita a Tua glória. Servir ao Senhor com alegria e que reflita a Tua glória. Abençoe aqueles que cultuam conosco em casa, ou que durante esta semana vão estar pela internet, ou os irmãos aqui na casa de oração. Ajuda-nos a que tenhamos vinho novo na nossa vida, uma vida de qualidade que exale a Tua glória. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso culto e que sejamos efetivamente faróis que acertem os alvos, em nome de Jesus, amém. Qualquer hora e em qualquer
abençoe, querido. Vai em paz. Uma ótima semana. Até o próximo culto.